Hoje a gente vai analisar as implicações da recente reforma tributária do consumo, né? Aquela trazida pela Emenda Constitucional 132 e agora detalhada na Lei Complementar 214, especificamente sobre a locação de imóveis por pessoas físicas aqui no Brasil. A questão central que emerge do material que a gente analisou é: será que a introdução do IBS e da CBS realmente muda tanto o jogo a ponto de questionar as vantagens que a gente sempre viu em alugar como pessoa física? Eu vou defender que sim, que a reforma complica e bastante essa opção. E eu vou argumentar que, apesar das mudanças, um planejamento cuidadoso ainda permite que a alocação na pessoa física continue vantajosa, sabe? E até isenta de IBS e CBS em muitas situações que são, sim, bem definidas. Olha, a minha leitura é que a reforma, ela meio que borra as fronteiras entre pessoa física e jurídica para essa questão do IBS e CBS sobre aluguéis. Agora, uma pessoa física pode sim ser classificada como contribuinte, né? Sujeitas às regras desses novos tributos. Isso quer dizer que ela passa a ter a obrigação de apurar e recolher o IBS e CBS sobre os aluguéis recebidos. Mas, por outro lado, também pode gerar créditos para os inquilinos que também sejam contribuintes. Isso acontece sob duas condições principais, pelo que entendi. A primeira, que é avaliada todo ano em janeiro, olhando o ano anterior, se a receita bruta de aluguéis passou de R$240 mil e, atenção, veio de mais de 3 imóveis distintos. E vale lembrar que esse limite de 240 mil vai ser atualizado todo mês pelo IPCA, o que já adiciona uma camada de complexidade. Certo. A segunda condição, que é verificada durante o ano, tipo um acompanhamento mensal, se a receita bruta de aluguéis no ano corrente passar de R$288 mil, que é o limite anual, mais 20%, aí a pessoa física vira contribuinte a partir daquele mês, não importa quantos imóveis geraram essa receita. Então, essa combinação de regras, com um limite que muda todo mês, e essa definição de imóvel distinto, que ainda está pendente de regulamentação, para mim, isso aumenta muito a complexidade e o risco fiscal para a pessoa física. Eu compreendo a sua preocupação com a gestão, claro, mas eu vejo isso por um outro ângulo. As regras trazem sim novidade, é inegável, mas elas estabelecem gatilhos numéricos bem claros, né? Se a pessoa física não chegar nos R$240 mil anuais e não alugar mais de 3 imóveis pela regra anual, ou se ela não passar dos R$288 mil durante o ano, bom, ela simplesmente não entra no regime do IBS e CBS para os aluguéis. Continua só com o imposto de renda pessoa física como sempre foi. Isso. Na minha visão, abre um espaço bem claro para o planejamento. É totalmente possível sim gerenciar o patrimônio, talvez, alugando menos unidades, ou controlando melhor o fluxo de receita para ficar abaixo desses limites. Pensa num exemplo. Alguém pode ter, digamos, 40 imóveis, mas se alugar só 3 deles e a receita desses 3 ficar abaixo dos 240 mil no ano, pronto, não tem incidência de IBS e CBS pela regra anual. E outra, a estratégia não precisa ser tudo ou nada, PF ou PJ. Dá para manter uma parte dos imóveis na pessoa física, dentro dos limites, né? E usar uma pessoa jurídica para o restante do patrimônio. Mas espera aí, como você propõe que uma pessoa física comum, talvez sem uma assessoria contábil ali colada nela, gerencie esse limite de 240 mil que muda todo mês com o IPCA e ainda tem que ficar de olho na regra intraanual, sem correr um risco fiscal que me parece enorme? Essa carga administrativa, para mim, é um obstáculo bem real. Entendo essa lógica de verdade. Porém, eu discordo quanto a ser impossível planejar. A gestão exige mais atenção, sem dúvida alguma, mas não é inviável. Os limites são objetivos, são números. A atualização pelo IPCA, embora demande acompanhamento, usa um índice público. A metodologia vai ser padronizada, né? Quanto à definição de imóvel distinto, é esperar a regulamentação futura, que vai ter que esclarecer isso. Na prática, talvez isso funcione até como um filtro, sabe? Exigindo um grau maior de profissionalização do locador pessoa física, o que, quem sabe, pode até ser um dos objetivos indiretos da norma. O planejamento se torna mais dinâmico, concordo, mas continua sendo uma ferramenta ao alcance de quem se organizar para isso. De mudar de status.
Quer dizer, alguém pode começar o ano como não contribuinte. Aí, sei lá, em setembro ultrapassa os 288 mil e vira contribuinte. No ano seguinte, se não atingir os dois critérios da regra anual, a receita e o número de imóveis, volta a ser não contribuinte. Essa flutuação, essa gangorra, não gera uma estabilidade que dificulta fechar contratos, fazer um planejamento de mais longo prazo? Olha, eu vejo essa dinâmica mais como flexibilidade do que como instabilidade, para ser sincero. Ela evita que uma situação atípica de receita no ano, vinda talvez de poucos imóveis que valorizaram muito, por exemplo, classifique permanentemente a pessoa como contribuinte. Permite um ajuste anual à realidade dos fatos, né? O planejamento, então, precisa ser contínuo, ano a ano, o que me parece até justo. Regras totalmente estáticas poderiam acabar sendo mais injustas em casos de variações pontuais de receita. Entendi seu ponto de vista sobre a flexibilidade, mas e a estratégia de mercado? Pensa comigo. Se o inquilino for uma empresa, uma PJ contribuinte do IBS-CBS, ela vai ter todo o interesse em alugar de um locador que também seja contribuinte, para poder aproveitar o crédito desses tributos, certo? Nesse cenário, a pessoa física que se esforçou para ficar como não contribuinte não ficaria em desvantagem competitiva? A PJ, mesmo pagando os tributos, oferece essa vantagem do crédito para o inquilino, além de outras coisas como a proteção patrimonial. Esse é um argumento forte, não nego. Mas considere que isso depende crucialmente do público-alvo do locador. Se o foco dele é alugar para outras pessoas físicas ou talvez para empresas do Simples Nacional que não são contribuintes plenos de IBS-CBS, a questão do crédito se torna irrelevante, concorda? E mesmo para inquilinos que são contribuintes, a decisão final vai ser econômica. Será que o aluguel da PF, sem o IBS-CBS embutido no preço, não pode ser mais baixo, mesmo sem gerar crédito, do que o aluguel da PJ, que vai ter o imposto ali, mesmo que gere crédito? Será que a gente não está superestimando um pouco a universalidade dessa necessidade de crédito pelo inquilino? A combinação inteligente de estruturas, usar a PF para certos imóveis e a PJ para outros, permite otimizar a carga tributária conforme o mercado que se quer atingir. A pessoa física, para mim, continua sendo uma opção estratégica válida sim. Bem, acho que ficou claro que nós dois concordamos num ponto. A reforma tributária exige sim uma análise bem mais profunda sobre alugar imóveis na pessoa física. Eu mantenho a minha posição de que a complexidade operacional, esses limites que ficam mudando, as incertezas que ainda existem na regulamentação, tudo isso diminui aquela atratividade quase automática que a pessoa física tinha antes. Agora exige uma avaliação muito mais criteriosa, caso a caso mesmo. Concordo que a análise mudou, sem dúvida. No entanto, eu reafirmo que as regras, apesar de exigirem mais gestão, definem limites objetivos, claros. Com planejamento estratégico, a pessoa física pode sim, em muitos casos, manter sua vantagem tributária, ficando fora do alcance do IBS-CBS. A escolha ideal entre PF e PJ para alocação agora depende intensamente das circunstâncias de cada um, receita, quantidade de tipos de imóveis, o perfil do inquilino que você busca, os objetivos de negócio. E o material que a gente usou como base para essa conversa certamente tem mais detalhes que podem ajudar nessa decisão, que ficou de fato mais complexa.